Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula nessa semana, dando continuidade ao nosso programa 1, módulo 4, que continua falando da vida no plano espiritual, nos explicando. E hoje nós vamos falar do tema 2, que vai tratar dos espíritos errantes, não é? Então vamos tentar entender o que são os espíritos errantes, não é? Todos nós sabemos que quando o corpo físico morre, o nosso espírito ele retorna para o mundo espiritual, para outra dimensão. E nesse tempo que ele está lá, ele vai se preparando para outra reencarnação. Vai estudando, vai conhecendo, vai sendo orientado para reencarnar. Esse retorno para o mundo espiritual, apesar de hoje nós não termos noção disso por estarmos encarnados, quando nós estamos retornando, é como se nós estivéssemos voltando para o nosso mundo verdadeiro, para a nossa pátria verdadeira, como se nós estivéssemos exilados aqui na Terra quando encarnados, e estamos aí voltando para a nossa pátria. Nesse momento, como o nosso espírito ele está livre da carne, livre desse peso, desse vaso pesado que ele tem que carregar, e então ele vai se mostrar mais leve. E as suas propriedades plásticas, que nós já vimos, da plasticidade que tem no perispírito, elas ficam bem mais plásticas nesse momento, e mais sutis, sendo que a gente potencializa até os nossos sentimentos, tá bom? Então, com isso, o nosso pensamento e a nossa vontade, lá no mundo espiritual, eles vão realizar as transformações necessárias para a nossa readaptação no mundo espiritual. Pois nós vamos viver, numa das diversas colônias ou sociedades humanas que existem no mundo espiritual, no além, Existem vários tipos de moradas na casa do Pai. E em conformidade, nós vamos viver nessas colônias, nesses lugares, de acordo com com as nossas afinidades, com aquilo que nós professamos, tá bom? Onde as nossas criações mentais, ela vai fazer com que nos encontremos nos lugares que são reflexos de nós mesmos. Então nós vamos habitar determinadas colônias que demonstram aquilo que nós somos, tá bom? Geralmente, quando a gente desencarna, a gente não precisa muito de adaptações, tá? Então, nós já estamos mais ou menos preparados, não temos tanta dificuldade de nos adaptar. Por dois motivos, Por estarmos juntos aos que nos são afins. Então, se eu sou uma pessoa materialista, eu vou me juntar com pessoas materialistas, não vou, então, sentir dificuldade. E muitas vezes também por nós não percebermos a mudança na forma de vida. Quer dizer, não percebermos o desencarne. Continuamos achando que estamos encarnados. Por isso que não é difícil a nossa adaptação. Tá? As colônias extrafísicas, elas estão, a maioria, ligadas aos interesses da Terra. Elas têm essa relação de vibração, de pensamentos, com o que continua acontecendo aqui com os encarnados. Tá? E André Luiz nos coloca que essas colônias, elas são verdadeiras cidades e vilarejos. E elas edificam largos empreendimentos de educação e progresso em favor delas mesmas, dos que lá habitam, em favor dos outros, segundo André Luiz. Tá bom? Agora nós vamos falar especificamente dos espíritos errantes. Espíritos errantes. Esse conceito foi dado por Allan Kardec, quando da codificação, e a palavra em francês é errant. E ela significa o quê? Aquele que erra, o errante, o que vagueia, certo? Em português, ela apresenta diversificadas variações, algumas delas são pessoa nômade ou pessoa sem residência, tá bom? Para a doutrina, no nosso estudo para a doutrina espírita, nós vamos sempre ter o espírito errante como aquele espírito que ainda precisa reencarnar.
até se tornar espírito puro, não é? Esse espírito puro é aquele que tem maior ou uma moral absoluta, tanto moral quanto intelectual, e tem um conhecimento absoluto, moral e intelectual. Então nós precisamos reencarnar para irmos evoluindo e chegarmos nesse estágio. Então, enquanto isso não se dá, nós somos espíritos errantes, tá bom? Nesse contexto, né, de que precisa reencarnar e precisa aprender, e precisa estudar, é óbvio, né, que os espíritos errantes, eles são a grande maioria daqueles que habitam o mundo espiritual, né? Estamos nós todos sujeitos a reencarnarmos em planetas iguais à Terra, que estão no estágio de provas e expiações. E qual a finalidade disso? O progresso, né? A nossa evolução. Por isso, entre uma e outra reencarnação, não é? Em virtude da nossa sintonia, dos nossos pensamentos, nós somos transferidos para determinados locais que facilitem o nosso aprendizado. Emmanuel fala o seguinte, o homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Emmanuel, né? Então, nós sabemos que na erraticidade, assim como aqui no planeta, existem diferentes graus de espíritos, não é? Graus de evolução, a gente fala. E inúmeras regiões do mundo espiritual, tá bom? Então, lá são várias regiões, né? São vários locais do mundo espiritual com variados tipos de espíritos em graus de evolução, tá bom? No plano, André Luiz ainda fala o seguinte, no plano imediato à residência dos homens, quer dizer, no primeiro plano, né, mais perto da Terra, então, no plano imediato à residência dos homens, já subdividida em várias esferas. Então, o mundo espiritual é dividido em várias esferas. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições de vida. Então, o que André Luiz quer dizer? Conforme o tipo de vibração e de vida que nós escolhemos, nós vamos para uma dessas esferas, dessas divisões, não é? Vamos lembrar que aqui na Terra, os nossos laços familiares, eles são consanguíneos, não é? São hereditários. Porém, lá no mundo espiritual, vamos sempre ter que os nossos laços, as nossas amizades, as nossas famílias, elas são definidas, né, por afinidade. Então, nós nos afinizamos com determinados pensamentos e com os irmãos que pensam daquele jeito. E nós vamos formar aquelas famílias, né, naqueles determinados locais. Por isso, é que lá no mundo espiritual também, em virtude disso, né, existem, em virtude disso que eu falo, em virtude da nossa sintonia, existem os espaços das nações. As nações são divididas também lá no mundo espiritual. Elas têm suas comunidades, seus idiomas, suas inclinações, inclusive religiões, não é? E nessas religiões, em todas, independentemente, tem pessoas que são incumbidas, né? São caridosas e vêm nos ajudar para nos libertar mentalmente, tá? E também nos ensinam durante esse tempo de erraticidade ideias renovadoras. O que quer dizer isso? Nessas colônias, né, nós temos os missionários caridosos que nos libertam mentalmente, nos ajudam, não é, nesse período que nós ficamos lá na erraticidade, a aprendermos ideias renovadoras, não é, sem nos constranger, para que nós possamos voltar a reencarnar, não é, numa condição cada vez melhor, tá bom? Esses irmãos, eles são instrumentos das esferas superiores, sempre, né? Eles são seguidores dos pensamentos mais elevados e conduzem o planeta, o nosso planeta, na sua marcha ascensional, onde nós passaremos de planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Tá bom? E como será a natureza no plano espiritual? Não é? Será que ela é parecida com a nossa aqui? Bom, segundo os irmãos desencarnados, os espíritos nos dizem o seguinte:
A natureza do plano espiritual, ela vai refletir as nossas emissões mentais, tá? Então, a natureza do mundo espiritual lá vai ser conforme quem está naquele local, os seus habitantes. Então, assim, por que eles parecem muito, a natureza, com o que tem aqui na Terra? Porque a maioria, né, dos desencarnados ainda estão ligados ao nosso planeta, tá bom? E mesmo assim, seus elementos lá do plano físico, apesar deles parecerem com o da Terra, né, eles são mais aperfeiçoados e mais leves. Por quê? Porque a matéria lá, ela está em outra dimensão vibratória. Então ela não vibra, né, tão pesado, tão lento como aqui na Terra. Ela vai vibrar mais rápida, né? Então ela é mais leve. Lá no mundo espiritual, existem também as construções feitas pelos homens, né? E também não digo construções, né? Os elementos da natureza, tá bom? Como lá tem oceanos, tem mares, tem rios, lagos, fontes, não é? Na parte da geografia nós temos planícies e planaltos, não é? Na flora nós temos florestas, bosques, pomares, flores, e também ele possui lá no mundo espiritual uma fauna vastamente diversificada, tá bom? E como é que lá no mundo espiritual a gente anda? Será que lá tem Uber? O Uber Sessor lá também tem? Não é? Então, como é a locomoção no mundo espiritual? Bom, os espíritos, não é, se locomovem através da volitação do corpo espirituais, exceto aquelas entidades, aqueles irmãos que vivem nas regiões mais inferiores, mais pesadas, né? Que estão muito ligadas à costa planetária, que a gente chama de umbral, as regiões umbralinas, né? O que significa volitar? Volitar é a gente se locomover acima do solo, né, sem instrumentos, sem nenhum veículo, tá bom? O corpo perispiritual, ele é uma espécie como se estivesse voando, flutuando acima do solo, tá bom? Por que isso? Porque quando a gente não tem um corpo físico, né, o nosso peso específico ele diminui, tá bom? O nosso perispírito é mais leve, bem mais leve que o nosso corpo carnal. E isso nos permite volitarmos acima da atmosfera, tá bom? A ação da lei da gravidade não exerce tanta pressão sobre nós quanto estamos aqui na Terra, tá bom? Os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, eles volitam rapidamente, não é? Eles volitam rapidamente a ponto de eles se locomoverem com a rapidez do pensamento. Porém, aqueles irmãos como nós, né, que nós estamos mais ligados com pensamentos à matéria, ligados à Terra, né, nós, a maioria usa normalmente lá no mundo espiritual as pernas e os pés, né, se locomovem como se tivesse aqui, né, na Terra, encarnados ainda. Vamos lembrar que as cidades espirituais, como em Nosso Lar, mostrado no livro, né, por André Luiz, que lá os habitantes, eles usam veículos, né, mesmo eles podendo volitar, né, eles podem volitar, mas eles usam veículos. O mais famoso que André Luiz nos conta é o aeróbus, né, o aeróbus, que ele é um ônibus, né, um carro, um ônibus aéreo, ele é funicular assim, comprido, e ele desce até o solo, né, e transporta diversas pessoas. Então ele serve para o transporte lá em Nosso Lar. Outros livros falam em automóveis, né, que dirigem-se a automóveis, esse tipo de coisa, tá bom? E a comunicação entre os espíritos desencarnados, né? Como é que se dá essa comunicação? Bom, a comunicação lá, o normal, é a comunicação telepática, tá bom? Então os espíritos, eles projetam imagens mentais. Isso é o mais normal. Mas também, dependendo da região, né, como eu já falei, regiões umbralinas, mais ligadas, mais próximas à Terra, nessas regiões, os espíritos, eles ainda utilizam a linguagem articulada. Tá bom? Eles falam que nem nós, né? Conversam que nem nós. Porém, nas regiões superiores,
os irmãos espíritos superiores, os espíritos bons, esse processo, né, de comunicação entre eles é inteiramente mental, tá bom? Nós, espíritos medianos, geralmente, quando desencarnamos, utilizamos o mesmo idioma da nossa última encarnação, tá bom? Então a gente provavelmente vai falar português. Agora nós vamos ver como é a alimentação no mundo espiritual, não é? Como é que os irmãos desencarnados se alimentam? Vamos lembrar que a apostila, ela fala do modo generalizado, tá? Há casos e casos. Quem quiser se aprofundar, a literatura espírita é vasta, não é? Então tem muitos outros exemplos que demonstram como é a alimentação. Aqui nós só estamos en passant, tá bom? Segundo a apostila da FEB, os desencarnados, eles se alimentam diferentemente do jeito que a gente se alimenta aqui no plano físico, não é? Porque, visto que, como eu já falei, o perispírito é mais leve, não é? O seu sistema digestivo do perispírito, ele sofre modificações que restringem determinadas alimentações. Então, sendo a alimentação mais apropriada lá, né, a ingestão de alimentos mais fluídicos, tá bom? Chegando aos casos, né, quando a gente tem um conhecimento maior, uma evolução maior, esses alimentos eles podem ser absorvidos pela pele, através de difusão cutânea, né, do perispírito, tá bom? André Luiz explica o seguinte: por meio de sua extrema porosidade, não é? O perispírito, né? Nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes com que os seres se sustentam entre si. Então nós vamos poder viver de luz, não é? Viver de raios vitalizantes, dependendo da nossa evolução, tá bom? Então vocês veem que falou-se de uma forma bem generalizada, ok? E lá no mundo espiritual, não é? Como é que a gente vai se vestir? Nós vamos usar as roupas da moda, né? As grifes. Então vamos ver o que fala o estudo. Ele diz que os espíritos, né? Geralmente eles se apresentam com aquelas túnicas, né? Brancas, não é? Ou com os trajes que usavam quando eram encarnados, tá bom? Também o que a gente já notou e que a apostila fala é que as vestes deles parece que é feita com tecido que parece muito gaze, não é? Então essas roupas, é de costume geral eles usarem essas roupas. No filme Nosso Lar, eles procuram retratar isso. Se você prestar atenção nas vestes dos irmãos, né, parece que é feita realmente com algodão, um algodão meio grosso assim, né, e com gás, tá bom? Porém, os irmãos menos evoluídos, nós, né, vestem-se conforme os nossos gostos pessoais, não é? Então eu plasmo, não é, a minha roupa. Apesar que acho que tem uma aula mais para frente que vai falar como são confeccionadas essas roupas, onde nós podemos pegá-las, onde elas estão. Por enquanto, o que a apostila nos diz é o seguinte: que nós, que ainda estamos numa evolução mediana para baixo, não é? A gente vai se vestir conforme o nosso gosto pessoal. Tendo aqueles que vestem trajes simples, não é? E aqueles que se vestem como se fossem reis, né? Rainhas, príncipes, tá? Outros ainda fazem uso de vestuários e acessórios, né? Específicos de suas profissões, não é? Você vai ver um médico, né? Alguém que foi médico está desencarnado de jaleco branco, com estetoscópios no pescoço, né? Isso não é anormal, isso é comum, tá bom? Porém, os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles vão sempre se apresentar com aquela auréola, né? Porque é a luminosidade dele, de cor azulinha, né? Safirina, que eles chamam, né? Uma cor meio azulinha. Então, essa é a aparência dos espíritos superiores, tá bom? E suas vestes, né, desses irmãos de luz, elas são brilhantes, vaporosas, né, extremamente resplandecentes. Tá bom, pessoal? En passant, como eu já falei, não é? A apostila nos traz essa introdução de como é o mundo espiritual, né, como é a nossa casa verdadeira. Como sempre eu digo,
devemos aprofundar os estudos nas diversas obras da nossa doutrina espírita. Essa era a aula de hoje. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e lembremos, sem caridade não há salvação.